Sejam bem-vindos ao 34º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Hoje o assunto está muito interessante. Se eu fosse você, eu não perderia e ficaria até o final. Afinal, nós estamos vivendo em um mundo de acelerada transformação tecnológica, em que a inteligência artificial está remodelando quase todos os aspectos da nossa sociedade, desde a automação industrial até os avanços na medicina, passando por sistemas de recomendação digital e assistentes virtuais. A inteligência artificial ela está se tornando praticamente uma força onipresente em nossas vidas. Essa revolução tecnológica, contudo, não apenas modifica a maneira como nós trabalhamos ou consumimos, mas também nos desafia profundamente em nossas crenças, práticas, modos de compreender a realidade. Nesse contexto, a igreja cristã ela não tem como ignorar este fato e ela precisa aprender a lidar com as oportunidades e os dilemas que são apresentados pela inteligência artificial. Portanto, como integrar essa tecnologia em nossa vida de fé sem comprometer os princípios espirituais que regem nossa relação com Deus e com o próximo? Como ela desafia os elementos centrais da vida cristã, como a oração, a meditação nas Escrituras, a busca pela direção do Espírito Santo. A inteligência artificial pode se tornar uma muleta para pregadores e líderes? Por isso, no episódio de hoje, nós vamos mergulhar no tema inteligência artificial e a fé cristã. Os desafios pastorais em um mundo conectado e integrado. Para conversar sobre esse assunto, recebo um querido irmão, reverendo Maicon Custódio, pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Então vamos ter aqui um pouquinho de sotaque mineiro. E ele é autor do e-book Estudando a Bíblia com Inteligência Artificial. Vai ser uma conversa para compartilhar histórias, experiências e desafios do bom uso desta inovação tecnológica no contexto eclesiológico. Pastor Maicon, seja bem-vindo a este podcast. Sinta-se à vontade, é uma alegria, um privilégio e uma honra ter você participando conosco. Daniel, muito obrigado pelo convite, oportunidade de conhecê-lo, né? E espero poder contribuir de alguma maneira com esse assunto que tem me chamado muito a atenção. Tenho gastado aí algum tempo em aprender e espero poder contribuir aí com os nossos ouvintes, espectadores, pessoas que vão acompanhar o conteúdo que a gente vai conversar hoje. Maravilha, maravilha. E vai ser uma experiência muito, muito legal poder aprender mais sobre esse assunto. Bom, uma das coisas que eu gosto de perguntar para todos, sempre no início, é a respeito do chamado. Afinal, uma das intenções que nós temos na vida cristã é que a gente possa descobrir o nosso chamado dentro do corpo de Cristo e servir a Deus com os nossos dons, talentos e com aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, para você, de forma assim simples e rápida, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? A história do meu chamado, ela é bem iniciante, bem no início da vida, assim, para dizer a verdade. Lá nos meus 4, 5, 6 anos de idade, eu já gostava muito de falar. Eu ia para encontros das crianças, gostava de decorar versículos, aquele menino que gostava de responder as perguntas, né, quando a tia fazia e tal. E, inclusive, o pastor da igreja na época falava, né, esse aqui vai ser um pastorzinho. E eu sempre, desde pequenininho, então, levava isso muito a sério mesmo, sabe?
esse desejo de trabalhar na igreja e assim, eu saí dos adolescentes, né, na IPB, chamado de UPA, né, União Presbiteriana de Adolescentes, e eu, com 18 anos, então, chego na mocidade e eu já tinha virado professor dos adolescentes, então eu tinha um tio que era evangelista nas congregações da zona rural da nossa igreja, e eu ia com ele para dar aula de escola dominical, para pregar nessas congregações. Então, eu, desde muito novinho, já trabalhava muito com esse tipo de coisa na igreja. Naquele período ali de adolescência, virada para a juventude, você pensa em outras coisas em relação à carreira. Você está no ambiente escolar, todo mundo pensando em vestibular e profissões daqui e da colar, concurso público. Então, eu cheguei a fazer, na época, concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais, cheguei a fazer concurso para Correios, cheguei a fazer, na época ainda era vestibular, né, 2003, primeira fase do vestibular para a Federal de Viçosa, e nesse meio período, assim, estava obtendo bons resultados até, tinha passado nesse concurso da Polícia Civil mesmo, tinha passado na parte teórica e depois, aí por conta de uma limitação no edital que proibia pessoas de uma certa idade a mais de participar do concurso, esse povo entrou na justiça e ficou embargado. Então, nem cheguei a ser chamado para a parte física na época, e nesse meio tempo reacendeu em mim essa coisa: eu quero ser pastor. Então, quando eu já estava no seminário, essa liminar caiu e surgiu até a possibilidade de voltar e fazer essa segunda parte do processo seletivo da Polícia Civil, mas já não era mais o que eu queria, já estava no seminário, já estava me preparando. Então, assim, tirando esse período ali do final do ensino médio, que eu me experimentei em outras áreas, o chamado pastoral sempre esteve muito ali. Então, desde menino, sempre pregando, ensinando, dando aula, trabalhando na igreja. Então, no meu caso, não teve aquela coisa do céu se abrir, o anjo descer com a brasa, foi bem uma naturalidade da vida e algo que eu vislumbrava desde bem menino, tá? Legal, legal. E já são quantos anos de ministério? Eu fui ordenado em 1º de janeiro de 2012, então são 13 anos 13 anos. de ministério. Esse é o meu 9º ano aqui na Sexta Igreja. Legal. E sempre servindo aí em Governador Valadares? Não, eu sou natural de uma outra região de Minas, que é Alto Caparaó, é uma divisa com o Espírito Santo, região de montanha, região fria, região de presbiterianismo centenário. Então, ao me formar, eu fui trabalhar aqui em Minas mesmo, numa cidade chamada Caratinga, a cidade do Ziraldo. Sei. E aí, de lá, aí eu vim para essa região de Governador Valadares, e estou aqui já há 11 anos. Eu iniciei um tempo como auxiliar numa outra igreja, e agora estou há 8 aqui, esse é o 9º, aqui na Sexta de Valadares. Maravilha. E depois desses 13 anos aí de ministério, de repente entra uma ferramenta que chama inteligência artificial. O que despertou seu interesse para usar a inteligência artificial, e você considera ela de fato uma inteligência? O interesse surgiu primeiro que eu sou muito curioso com essas coisas de tecnologia, né? Desde lá os tempos de seminário, a gente tinha algumas outras ferramentas que a gente utilizava, eSword, Libronics, BibleWorks,
eram algumas ferramentas de estudo bíblico e exegese que a gente usava na época, que hoje tudo praticamente migrou para o Logos, né, que é um software Isso. fantástico que a gente utiliza. Uhum. Eu sempre fui muito interessado em maneiras como a tecnologia seria capaz de nos ajudar no Ministério Pastoral. Uhum. E aí, um rapaz que trabalha comigo, ele está agora para ser recebido já como pastor da IPB, ele trabalhava meio período comigo e a outra metade do período na agência de publicidade do irmão dele. Um dia ele me apresentou lá aquela primeira versão 3.0 Uhum. dessa inteligência artificial, o ChatGPT. Sim. E ele me enviou uma brincadeira, assim, como uma brincadeira, né? Me enviou um texto devocional de uns 4 parágrafos e me perguntou assim: aí, você acha que tá bom? Eu falei: nossa, muito bom. Ele falou: se eu te disser que foi uma inteligência artificial que escreveu esse negócio. Uhum. Aí eu falei: não, me passa esse negócio e eu quero aprender a mexer nisso aí. Então, eu comecei a me aprofundar a partir dali, e aí já foram lançando as versões mais avançadas, aí eu adquiri a Sim. versão paga e fui vendo, assim, muito potencial de utilização. Agora, se ela é uma Uhum. inteligência, eu Uhum. acho que na medida que a gente pode atribuir como uma inteligência menor do que a humana, né, porque ela Uhum. depende de estímulos, de comandos, de prompts e tecnicamente falando, é um modelo de linguagem, né? Então, Uhum. ela é capaz de avaliar contextos de linguagem, termos, Uhum. assuntos, e dentro desse conhecimento que ela adquire dentro daquele nicho que você está trabalhando com ela, Uhum. Uhum. entre aspas, vai aprendendo a sua maneira de falar, o assunto, as Uhum. suas principais preferências, e ela, então, é capaz de ir filtrando isso e te oferecendo respostas geradas com Uhum. um nível de inteligência muito interessante, mas como um modelo de linguagem capaz de interagir de maneira, Uhum. eu acho que dá para dizer, como sim, inteligente. Legal. E aí, dentro dessa sua experiência, você começou a escrever, ou na verdade já escreveu, um e-book sobre boas práticas de utilização. Como é que surgiu essa ideia e qual foi o seu objetivo quando você resolveu compartilhar sobre o uso da inteligência artificial no ministério? Tá? É, no que eu comecei a utilizar, então eu Uhum. comecei assim, de uma maneira bem natural, com os colegas, né, aquele grupo de WhatsApp dos colegas pastores, amigos, Uhum. compartilhar com eles algumas coisas que eu ia aprendendo, Uhum. né, assistindo vídeo aí da galera de publicidade, Uhum. pessoal de marketing digital, muita gente que utiliza muito isso, né? Hoje o marketing digital praticamente é só inteligência artificial que essa turma trabalha, né? É. Desde fazer um roteiro até Uhum. gerar um produto, a capa do produto, os vídeos do produto, um assistente, às vezes a própria pessoa que apresenta o produto é um avatar gerado por inteligência artificial. Então eu fui mergulhar no que eles estavam ensinando Uhum. dentro dessa coisa da produção de textos, Uhum. com o ChatGPT especificamente. E aí eu ia aprendendo coisa nova e naquela empolgação passando para os amigos, aí, de vez em quando alguém perguntava alguma coisa e eu ainda não sabia, eu ia pesquisando. Até que chegou um momento que eu falei, eu não vou ter como ficar também individualmente agora respondendo para todo mundo qualquer coisa que eu me pergunta daqui ou de acolá, Aham. deixa eu, de alguma maneira, colocar isso no Uhum. papel e compartilhar isso aqui com os amigos, né? Uhum. A boa parte dos amigos do ciclo íntimo, eles não compraram o e-book porque eles foram sendo minhas cobaias e eu fui submetendo o conteúdo a eles, até que a versão final eu enviei para eles também. Mas foi nessa coisa de tentativa, erro, de alinhamento das minhas próprias expectativas,
E aí chegou esse momento que foi surgindo uma demanda de gente me perguntando, e eu não tinha tempo de gastar, assim, de ficar respondendo individualmente a todo mundo. Eu Sim. falei, eu vou produzir alguma coisa nesse sentido, mas com uma preocupação específica que não era a preocupação das fontes que eu bebia, né? Uhum. Porque eu ia na turma do marketing que te diz assim, você, né, eu com sobrepeso, escrever um livro sobre emagrecimento saudável, que uma inteligência artificial ia Uhum. escrever para mim e eu publicá-lo sob um outro nome, né, Uhum. ou sob uma marca, né, genérica, ou Uhum. sem uma designação de autoria mesmo. Uhum. Eu já tinha as preocupações de falar, não quero gerar um conteúdo totalmente por inteligência artificial, eu acho que precisa haver uma ética aqui, uma ética Uhum. cristã. Tanto é que um dos capítulos do e-book é justamente sobre as implicações espirituais da utilização no ministério, tanto pastoral quanto leigo, Uhum. a importância da oração, do estudo, a importância da ação do Espírito Santo. É, Uhum. então, assim, o pontapé. Então, às vezes a pessoa pega o e-book, ela já quer direto aprender como é que eu crio um sermão com É. esse negócio aqui, mas a Uhum. primeira parte do e-book é praticamente dizendo assim, vai com calma, lembra que você é crente, É. e que não dá para Uhum. você chegar e já falar assim, não, pô, aqui passa um sermão para mim no Salmo 23, e vou sair Uhum. pregando esse sermão. Então, eu tive essa preocupação que a primeira parte do e-book é esse trabalho ético, teológico, devocional, de piedade em relação à escritura, antes de falar, agora eu vou partir para usar a inteligência artificial e como eu vou utilizar. Então, o contexto do surgimento foi muito esse, Uhum. a interação com os amigos e entender que havia ali uma demanda e que eu podia, de alguma maneira, contribuir com os amigos, e depois o produto foi crescendo, né? Porque começou com o e-book, aí do e-book eu criei, aí sim, utilizando a inteligência artificial, algumas outras ferramentas, como prompts para a gente obter melhores respostas, algumas dicas sobre como utilizar redes sociais para a igreja, e por fim eu criei o que são chamados os GPTs, que Uhum. são chats pré-programados, de maneira Uhum. prévia, né, que a pessoa vai economizar algum trabalho. Eu criei um especialista em exegese, um especialista em sermão expositivo, e que hoje Uhum. eu tenho o e-book como lá dentro da plataforma Uhum. um pacote base, mas nesse pacote premium vai essas outras coisas que trazem Uhum. algum agregado a mais ali de conhecimento para a turma. Legal. Você falou duas coisas interessantes aí. A primeira foi quando alguém te apresentou através de uma devocional. E você É, falou assim: nossa, isso aqui é interessante. E a outra, outro ponto que você tocou aí é que a inteligência artificial ela não vai substituir algumas práticas, né, espirituais, por exemplo, a oração, o discernimento da realidade onde você está inserida, com a comunidade, e a prática devocional. Mas o fato é que a inteligência artificial ela vai ser uma fonte de consulta para muita gente, para fazer conexão entre a fé e o mundo atual. Então, como pastor, como é que você tem visto essa introdução da inteligência artificial no meio da sociedade, aí de forma geral, porque a inteligência artificial está inserida no ambiente profissional, na cultura, também no ambiente familiar. Como é que você imagina que ela pode afetar a maneira como as pessoas buscam respostas sobre fé e espiritualidade? é. O, o, o pós-pandemia, ele Uhum. trouxe consigo, a pandemia e o pós, né, Uhum. uma nova dinâmica de utilização do ambiente religioso de um modo Uhum. geral, né? Uhum. Infelizmente, muita gente, depois da pandemia, entendeu equivocadamente que dava para continuar sendo igreja online de casa, É, né? exato. E que, então,
eu faço uma transferência bancária, um Pix, para contribuir com aquela comunidade que eu acompanho assistindo aos cultos aqui da comunidade do sofá da minha casa. Então, nisso a gente já vê um grande risco, um grande problema de uma má utilização da tecnologia, né, dentro do nosso ambiente religioso. O outro, dentro daquilo que eu mesmo disse, é se nós pararmos de fazer o que fazemos com ética, com trabalho dedicado, e sem a devida dependência do Espírito Santo. Sim. E aí eu posso passar a semana muito relaxadamente nas minhas questões ministeriais, porque no sábado à noite eu escrevo meia dúzia de prompts e a inteligência artificial me fornece um sermão muito bem escrito para eu pregar no domingo à noite na minha igreja. Então, eu tenho, de fato, esses riscos que são sérios e devem ser considerados. Da mesma forma, para a pessoa na prática devocional diária dela, né, eu vou buscar aconselhamento na inteligência artificial, agora ela já tem a ferramenta por voz, né, então no celular hoje você não precisa nem digitar mais, você conversa com ela, né, e ela interage com você. Então, há esse risco de uma excessiva dependência e de uma utilização que não promova a glória de Deus, porque ferramentas nós sempre as tivemos. A imprensa, né, é uma ferramenta. Nossas igrejas tiveram retroprojetores, data shows, hoje telas de LED, ferramentas tecnológicas nos ajudando. Antigamente, todo o fluxo de membros da igreja, nossos livros de atas, as questões financeiras manuscritas ali num livro, né, que muito nas nossas igrejas mais antigas, aí, igrejas de 50, 60, 100 anos, a gente tem aqueles registros históricos manuscritos ali, né, e hoje nós temos softwares de gestão de igreja, gestão financeira, para a criação das nossas atas, de gerenciamento de membros, né, que facilitou tudo, as próprias contribuições. Poucos dias, conversando com o tesoureiro da igreja, o número hoje é bastante maior das pessoas que fazem suas contribuições com dízimos e ofertas pelo Pix do que pessoas que vão ao gasofilácio levar ali o seu envelopezinho, né? Mudou. A tecnologia está aí para nos abençoar, está aí para servir ao povo de Deus, né? Tem abençoado, mas essa implicação do como eu vou utilizar, eu acho que vale para tudo como sempre foi, né? De eu ter uma ética na utilização, que eu possa ter a minha consciência sempre limpa diante de Deus e dos homens, e eu estou utilizando para a glória de Deus, que eu estou utilizando com discernimento, com honestidade, e eu acho que aí, pensando agora no leigo, na pessoa que não está pegando o material para preparar, para pregar, para ensinar, é uma coisa assim fora de série. Essa pessoa tendo caminhos, né, corretos ali, caminhos bem orientados, ela vai obter respostas muito boas que vão ajudá-la, que às vezes ela fala, eu queria fazer essa pergunta para o meu pastor, mas eu tenho vergonha, ou eu não sei nem como perguntar, ou às vezes eu pensei nisso agora, eu acho que meu pastor não está acessível, então, que também tem essas facilidades, apesar de nem sempre as respostas serem as melhores, nem sempre as respostas serem 100% seguras, mas oferece um bom nível de confiabilidade, né? Então, acho que tem muito benefício e há riscos, mas eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Não dá para a gente, nesse mundo caído, nesse mundo pós-queda, nada que venha das mãos dos homens ou da própria criação que ainda não está redimida
vai ser aproveitável 100%. Sempre tem uma escória, um restolho ali que precisa ser descartado em tudo nessa vida. Exato. Uma coisa que você falou, né, do nível de confiabilidade. Quando a inteligência artificial surgiu, eu comecei lá no começo a fazer uma série de perguntas, e de fato ele respondia algumas coisas de acordo, mas alguns assuntos ele acabava dando uma derrapada, isso lá no começo, né? E você vai utilizando hoje, você vê que ela já está muito mais assertiva. Inclusive, ela faz buscas atuais e, de certa forma, quando você pergunta assim, me dá a fonte, da onde você pegou essa informação, ela, de certa forma, ela também traz a fonte para você checar se de fato aquilo está ali ou não está, né? Para você hoje, qual que é o nível de confiabilidade do uso da inteligência artificial para produção de conteúdo? De 0 a 10, eu penso que 9. Ela normalmente é muito boa, dependendo sempre da calibração que você deu. Então, eu sou muito detalhista na hora que eu vou calibrar. O que eu quero dizer com calibrar? Dá para ela todas as informações específicas de quem eu sou, de como eu penso, de quais são as minhas tendências, para que ela me ofereça uma resposta de acordo com aquilo que eu sou. Então, eu digo para ela, eu sou um pastor reformado brasileiro. Aí eu digo, a minha preferência escatológica é essa, a minha visão da teologia é essa aqui, os meus teólogos referências são esses. Então, eu dou mínimos detalhes mesmo, das coisas mais específicas possíveis, para que, quando ela vai me oferecer uma resposta, ela já é capaz de me entregar um negócio muito filtrado, de acordo com aquilo que eu penso. Para o contraditório, eu também costumo criar chats de GPTs voltados para a apologética, os quais eu configuro para responder totalmente ao contrário de tudo que eu penso. Até para eu entender como pensam outras linhas teológicas e tudo mais. Então, com a devida calibração e essas coisas, então hoje ela tem a possibilidade de você inserir ali imagens, conteúdo em arquivo PDF, doc, né? TXT. Então, às vezes eu tenho algum artigo que eu escrevi, eu tenho algum paper acadêmico, alguma coisa que eu desejo, eu vou inserindo ali como contexto e dizendo, aprenda isso como parte da sua base de conhecimento. Então, ela vai entendendo como eu penso, quais são as minhas referências. Então, às vezes, eu obtenho respostas que eu falo, parece que fui eu que disse, porque eu gastei ali muito tempo calibrando. Então, quando eu vou preparar um sermão, eu uso a inteligência artificial como ferramenta de estudo. Então, o que eu faço? Eu vou pregar um sermão e eu tenho uma ideia de introdução para aquele sermão. Não sei se eu vou, às vezes eu vou citar alguma notícia da semana, então, que vai se conectar com o que eu quero pregar para a igreja, ou lá uma história de um herói da igreja, né, um martírio, alguma coisa assim. Então, eu insiro ali aquela informação e vou fazendo essa construção, vou dando informações, dizendo qual que é o título do sermão, qual é o texto bíblico, qual a abordagem e tal. E agora vamos criar aqui uma introdução para esse sermão, que aí a gente começa a construir junto. Então, normalmente, a introdução do sermão, eu vou levar ali 40 minutos, 1 hora, revisando, dizendo, falando. Então, nunca é a primeira coisa, eu falo, faça a introdução do sermão sobre arrependimento para mim. Pronto, essa aqui é a introdução do sermão. Não, eu estou ali trabalhando. Então, quando ela me entrega aquilo que eu vou usar como produto final, já é um negócio que eu li, reli, peguei um trecho de um livro, tirei uma foto, botei essa foto dentro da inteligência, falei, copie da linha tal a tal, coloco como citação, não gostei disso, daquilo outro, me ajude aí, o que o teólogo tal diz sobre esse assunto? Aí amarrou tudo. Aí depois eu parto para o estudo do sermão. Como eu disse, eu criei um GPT especializado em exegese.
Aí faço a exegese do texto. Ele vai lá, palavra por palavra, língua original, análise sintática, análise semântica. Então, assim, me economiza muito tempo. Então, ela é, para mim, uma ferramenta. E aí, eu vou fazendo esse trabalho que eu costumo dizer, o meu tempo de estudo e preparação para sermão diminuiu muito pouco com a inteligência artificial. Eu acho que o que faz hoje é que eu digito menos e que eu converso com alguém para preparar o sermão. Porque eu vou lá, leio um comentário, aí eu falo, opa, Ctrl+C, Ctrl+V, aprenda isso aqui, que daqui a pouco a gente vai escrever o segundo ponto do sermão, eu quero que você aprenda isso aqui para a gente desenvolver o segundo ponto. Aí eu vou lá, peguei um outro comentário, legal, copio, colo, aprenda isso aqui. No final, com tudo que eu colei aqui, que eu disse para você aprender, vamos desenvolver agora o segundo ponto do sermão. E aí ela constrói e eu começo. Não, isso aqui não ficou bom. Isso aqui... Então, eu continuo estudando, trabalhando muito, só que eu trouxe, digamos, uma segunda mente para me ajudar nessa parte da produção. Como eu disse, nada substitui a leitura devocional da gente, nada substitui a oração da gente, a dependência do Espírito Santo, como que ele vai nos usar na comunicação. Mas meios de ferramentas para utilizar. Então, ao invés de hoje, como antigamente a gente pegava lá uma chave bíblica, né, um livro assim, deixa eu achar quais são os textos relacionados aqui. Eu estou lendo aqui o Salmo 23, que fala de Deus como pastor, aí na chave bíblica está me dizendo que João 10 também fala que Deus é pastor, e hoje, com a inteligência artificial, eu economizo uns bons minutos nisso aqui. Eu estou lá, vou falar do tema tal, liste para mim, nas epístolas paulinas, os textos que Paulo trata desse assunto. Vai. Então, assim, é uma facilidade muito boa. Então, o nível de confiabilidade, né, chegando aqui amarrando a resposta para o que você pediu, vai muito do quanto eu estou disposto a trabalhar. Então, a inteligência artificial não vai trabalhar para mim. Ela não vai estudar por mim. Então, eu preciso conversar com ela, eu preciso ensinar para ela, eu preciso delimitar para ela, eu preciso oferecer boas ferramentas para ela. Porque se eu simplesmente digo, prepare para mim algo baseado no texto bíblico tal, ela pode me trazer uma perspectiva liberal, neopentecostal, uma ortodoxa, católica romana, uma presbiteriana reformada. É vasto. E, normalmente, a primeira resposta, se não for calibrada, ela vai ser a mais politicamente correta possível. Isso é basicamente muito distante de uma leitura que nós, cristãos conservadores, reformados, fazemos da Escritura. Então, vai ser aquela coisa assim, de uma leitura bem superficial, rala para não ofender ninguém. Então, essa calibração, essa conversa, esse oferecimento de contextos é o que vai aumentar o nível de confiabilidade. Então, eu digo que é 9 de 10 nesse contexto, onde eu ofereço tanto subsídio para ela. É legal você falar que você não reduziu o seu tempo de estudo, né? Ou seja, o labor, ele continua. Continua. Né? Eu só ganhei um segundo cérebro, né? Tem gente que acha que... Porque tem gente que acha, com inteligência artificial eu estudava 30 horas, agora estou estudando 10 horas, né? Não é o caso, né? Eu creio que para a turma de programação, para a turma de exatas, isso de fato ajudou muito. Né? Porque você lançou uma fórmula lá, uma linha de comando, ela adianta muito. Eu acho que ela me ajuda muito em relação, por exemplo, à digitação, à revisão do texto. Então, depois que eu termino o sermão todo, eu ainda jogo ele num arquivo, num programa de edição de texto, um Word, né? E volto com ele depois e vamos fazer a revisão ortográfica. Tal. E eu criei, né, dentro desse meu negócio de tentar criar um GPT para cada coisa, eu criei um GPT que eu nomeei como Maicon Escritor, que é o seguinte, nesse eu peguei tudo que eu já escrevi na vida, minhas monografias, meus trabalhos, meus sermões, revista de escola dominical,
tudo. E fui lançando dentro dele, falando assim, aprenda que esse é o meu jeito de me expressar, esse é o meu jeito de escrever. Então, depois que eu termino um sermão todo ainda, eu ainda jogo nessa ferramenta, nesse GPT, e falo assim, veja o quão parecido está com o meu jeito, o meu modelo, e torne algo mais pessoal. E ela faz, e aí no final aí eu vou ler, vou marcando, risco daqui, tiro dali. Então o trabalho continua muito, mas tem muito atalho. Então, ao invés de eu estar ali fazendo um trabalho de exegese, palavra por palavra, deixa aqui, clico, né? O Logos é muito bom nisso já, né? Mas eu já obter ali algo mais completo, então quando não me oferece algo muito bom, eu tenho bons dicionários para ver um contexto melhor, daquela expressão, daquela palavra. Mas a questão do trabalho em si continua muito labor mesmo, como a expressão que você usou, né? Maravilha. E você consegue extrair dele, por exemplo, quando você joga lá o texto que você está estudando, vamos dizer assim, de maneira sem inteligência artificial, você tem os comentários históricos, culturais, você tem informação que você extrai de outros lugares. Você consegue extrair da inteligência artificial também o contexto histórico daquele texto, a cultura da onde aquele texto está inserido, para fazer uma aplicação prática para a atualidade? Sim, essa parte de análise histórico-cultural, gramatical, é muito boa, né? Tanto é que muita gente tem utilizado, por exemplo, no aspecto linguístico, tem muita gente que tem usado as inteligências artificiais para aprender outro idioma. Tem gente criando cursos de idioma baseado em inteligência artificial, então essa parte linguística é muito boa. A parte histórica, cultural, contextual, da mesma forma. Acho que entregando boas indicações, né? É chamado de prompt lá na inteligência artificial, dando bons sinais e boas delimitações do que você quer, você também obtém resposta muito boa. A coisa que eu acho que a inteligência artificial mais falha, e é aqui que eu acho que é onde eu tenho o meu maior trabalho, é no que você disse e perguntou sobre aplicações. As aplicações normalmente são muito genéricas. Elas são generalismos, até, e o que é normal. Por mais que eu descreva os 200 membros aqui da minha igreja pessoalmente para a inteligência artificial, ela não vai conseguir me entregar aplicações que façam tanto sentido para a vida deles. Então, a aplicação, normalmente, é labor mesmo. Então, por quê? Sou eu que estou acompanhando esse pessoal durante a semana. Sou eu que sei quem estava internado, sou eu que sei quem está de luto, sou eu que sei quem está trabalhando sob pressão e está correndo risco de perder o emprego. Sou eu que sei as dinâmicas que a gente quer implementar na igreja, quais são as visões ministeriais que a gente tem. Então, as aplicações tendem a ser muito genéricas. Elas não são aplicações ruins, mas elas parecem aquelas profecias de falso profeta, né? Que falam assim, olha, Deus me disse que tem alguém doente aqui nesse lugar hoje. Oh, que grande revelação você teve, né? Então, fica aquela coisa assim, muito que encaixa em qualquer coisa. Então, acho que, nesse sentido de aplicações, ela ainda não consegue, porque eu acho que o ser humano é um negócio muito complexo. Deus nos fez de maneira muito diversa, muito multifacetada, agindo e reagindo de maneiras muito diferentes e particulares diante de cada situação, e aplicações, então, elas vão variar muito para a pessoa, para a gente de carne e osso mesmo. Eu acho que nisso ela tem falhado muito e vai falhar, que é um dos grandes dilemas dessas inteligências quando a gente assiste ou lê material de ficção científica, né? Aquela coisa de, os humanos são fracos porque eles têm sentimentos, do robô que faz tudo tão bem ou melhor do que um ser humano, mas ele não consegue se emocionar, ele não consegue se apaixonar, né?
Isso está sempre na literatura e no cinema de ficção científica, e eu acho que isso é bem, bem visível na nossa utilização da Uhum. inteligência artificial, que É. ela não consegue me dar aplicações nem perto do que eu sou capaz de aplicar na vida da minha igreja, porque ela não é gente, eu sou. Uhum. Então, nesse sentido, acho que É. muda muito. É. A inteligência artificial ela vai tratar com você de forma lógica, né? E o ser humano nem sempre é muito lógico, né? Então ela vai te dar resultados frios, vamos dizer assim, né? Agora, no meu trabalho ali, as empresas hoje elas estão incentivando o uso de inteligência artificial. Por exemplo, quando eu estou lá no meu trabalho e entro em reunião com diversas pessoas, geralmente eu tenho que fazer uma ata dessa reunião e mandar para as pessoas sobre o que foi discutido, o plano de ação, o resultado esperado, tal. Quando a gente coloca uma inteligência artificial para trabalhar junto dentro nessa reunião com a gente, quando eu termino a reunião, eu dou um comando para ela e ela me dá os assuntos foram discutidos, quem levantou o assunto, quais foram os temas chaves, qual é o plano de ação que saiu daquela reunião, o que é esperado, alguns casos da data e tudo. Então, assim, facilitou muito para quem atende reunião no trabalho, isso facilitou demais, porque antigamente a gente perdia 20, 30, 40 minutos para fazer a ata da reunião para poder mandar para as pessoas. E de repente, quando você termina, a ata está ali pronto. Você tem que fazer algumas correções pontuais, tal, mas assim, a assertividade dela é muito grande. E para resolver outras ferramentas, outras coisas também, né? Eu trabalho na área de TI e a gente tem usado muito inteligência artificial para resolver erros de sistema e código e maneira de reportar incidentes e melhorar processos. Enfim, a inteligência artificial está aí para ajudar pessoas a resolver tarefas complexas, a resolver demandas que antes demoravam tempo. Agora, dentro do seu ministério ali, usando, além só da pregação, mas usando na sua rotina ali, que benefícios práticos a inteligência artificial trouxe para você na sua rotina ministerial, também devocional, se caso você usa ela ou não? E há algum caso específico em que ela foi decisiva para resolver algum desafio seu? Tá. Devocional, não. Uhum, Aí eu sou bem old school mesmo. Não, uhum, acho que aí nada substitui a uhum, relação da gente com Deus, com a Escritura. uhum, Eu até depois eu vou lançando lá para ela ir arquivando para mim uhum, uhum, as distrações que eu tenho dos meus períodos devocionais, das minhas meditações, mas eu não parto dela, não. No uhum, sentido de li um texto e vai lá, me ajuda a tirar uma aplicação daqui, não. Normalmente o trabalho é o uhum, contrário. Depois que eu examinei, que eu li, é assim que, inclusive, eu trabalho até para sermões. Normalmente aquilo que já uhum, falou no meu coração e eu peço para ela depois que eu já tenho muita coisa uhum. pronta na minha mente para dar esses caminhos. É, Agora, no aspecto ministerial, rapaz, é muita coisa que me ajudou, né? Então, eu uhum, fico pensando, por exemplo, eu estava há pouco tempo, eu renovei para mais um triênio aqui na igreja, uhum, que são 2025, 26 e 27. E eu, nesse planejamento do triênio, eu lembro que quando eu fui pensar o calendário, porque a gente iniciou a promover algo relacionado ao calendário litúrgico, né? E, e aí eu manualmente, não, talvez eu teria que ali colocar os uhum, 52, 53, as 52, 53 semanas dos 3 anos e começar ali planejar o que eu queria.
mas com inteligência artificial, isso para mim assim foi algo decisivo. Eu disse, né, o que os livros da Bíblia que eu queria pregar, os dias que eu queria pregar, e aí ela foi me ajudando a separar ali um por um o que eu ia pregar cada domingo, de acordo com os textos que eu dei para ela, e ela foi encaixando numa ordem cronológica, e ela me ajudou a fazer o calendário ali dos 3 anos. Também a questão de estrutura da igreja, para os anos aí, que eu vinha pensando, de treinamento de liderança, de algumas dinâmicas que a gente queria rever, e foi muito decisivo que eu fui fazendo um brainstorm dentro da plataforma e nas interações, assim, me deu insights, assim, decisivos para colaborar comigo naquilo que eu desejava fazer. Então, para essa parte operacional do dia a dia, né, de às vezes, alguma coisa que ali você quebraria a cabeça por muito tempo para onde eu vou daqui para lá, como que eu traço esse caminho, né, planejamento. Eu uso muito a inteligência artificial para elaborar questionários para eu responder. Então, às vezes, eu estou assim, num bloqueio criativo em alguma coisa. Então, assim, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho uma mínima noção, assim, de alguns caminhos, eu expresso isso em palavras e falo, agora elabore para mim um questionário de 30 perguntas baseado nesse assunto. E aí, às vezes, respondendo aquele questionário que ela criou, eu já vou obtendo resposta, depois, quando eu entrego a resposta, ela me devolve algumas dicas, passo a passo, esquemas, cronograma, que clarifica assim, muita coisa. Então, na minha parte de organização, de gestão, eu ganhei, né, assim, um secretário inigualável. Eu fico brincando, né? É um secretário que não descansa, que não tem CLT, que não tem nada e você está pagando $20 por mês, R$ 150. Então, assim, por R$ 150 eu tenho um auxiliar, uma secretária que me ajuda de um jeito imensurável. Se eu fosse contratar uma pessoa com um nível de interação e de bom conteúdo que me ajuda, eu estaria gastando 20 vezes mais do que eu gasto com o ChatGPT. Pois é. Você sabe que às vezes vem algumas coisas na minha mente, assim, de noite, eu já estou deitado na cama, e eu falo, nossa, eu preciso fazer tal coisa, tal. Eu não abro o bloco de notas, eu abro o ChatGPT e começo, eu quero fazer isso daqui, e começo a interagir com ela. Aí eu falei assim, tá bom, agora eu vou dormir, amanhã eu volto e mexo. Mas assim, ajuda muito, diversas áreas, tanto da profissão como no meio da igreja, isso tem ajudado muito, principalmente na organização de rotinas e tarefas que, né, ajuda muito. Agora, você achou que as suas habilidades como para desenvolver a pregação, elas melhoraram? Você mudou sua pregação por causa da inteligência artificial? Não tô dizendo que elas deixaram de ser bíblico ou você abandonou a palavra de Deus, não é isso. Mas assim, você chegou a mudar alguns aspectos da sua pregação por causa da inteligência artificial? E assim, quais são os cuidados que você toma para que ela também não seja uma muleta a fim de comprometer a fidelidade da palavra? Então, eu acho que melhorou, no sentido de eu conseguir cobrir uma maior gama de possibilidades, de contraditório, porque agora eu tenho alguém, de certa forma, capaz de pensar em oposição a mim, para me ajudar a formular melhores argumentos, ensinar de maneira melhor. Eu tenho alguém agora,
nesse sentido, né? Tratando-a como uma pessoa, que ao invés de eu precisar pegar vários materiais ali grandes, densos, e ler de capa a capa para saber se tem algo de bom a extrair ali. Eu ofereço para ela uma cópia em PDF, né, ou no caso dos softwares que a gente tem como Logos, copio e colo lá dentro para ela ler, ou às vezes tiro foto do livro que eu estou lendo e vou mandando para ela, e falo assim, analise aqui e faça um resumo em 20 tópicos dos principais argumentos, e fala, não, esse argumento aqui não é o que eu tô trabalhando dentro do sermão, então já descarta esse material aqui. Ou às vezes fala, não, isso aqui é exatamente o que eu estou querendo, agora deixa eu pegar esse material e deixa eu ler, porque eu já vi que tem o que eu quero. Então me ajudou a otimizar muito, às vezes aquele negócio, eu acho que você também prega, você já tem essa noção, que às vezes você vê um livro e fala, vou pregar sobre santificação. Eu vi um livro que a capa dele está escrito santificação, o capítulo tal está falando assim, algo exatamente dentro do que eu quero pregar. Eu vou lá ler um capítulo de 30 páginas que tem umas 2, 3 linhas assim, que está dentro do que eu estou argumentando no meu sermão. Eu falo, não, gastei um tempo aqui, aprendi alguma coisa, mas para esse momento não era algo que eu queria. Então, eu acho que me ajuda muito a varrer melhor um espaço maior e otimizar o tempo. Como eu fiz e tenho feito para que não se torne uma muleta? Eu continuo trabalhando com a mesma dinâmica de agenda que eu tinha para preparar sermão anteriormente. Então, segunda-feira é a minha folga. Então, a partir de terça, eu sempre começava já a mapear o texto, ler, fazer uns rabiscos daqui, outros de acolá. Aí, nessa coisa de levar a criança para a escola, de vai fazer alguma coisa na cidade, botava para ouvir no carro alguns sermões de colegas que pregaram no mesmo texto, e aí eu passava ali, normalmente, a terça e a quarta, ouvindo o texto em versões diferentes, ouvindo pregações e tal, e ia internalizando isso tudo. Aí na quinta-feira, normalmente eu tenho estudo bíblico aqui, então eu nem sempre tinha esse nível de dedicação. Aí a sexta e o sábado era quando eu sentava para falar assim, agora deixa eu juntar tudo isso aqui, começar a ler comentário e produzir o sermão no sexta e no sábado. Eu continuo com isso. Então, eu mantive a minha agenda, eu mantive a agenda igual para que eu consiga continuar lidando com a pregação de um jeito mais ou menos parecido, exceto essa etapa final, que é a etapa da produção, que aí na etapa da produção aí eu tenho essa ajuda extra que até então eu não tinha, era tudo assim, no peito e na raça, e agora eu tenho uma ferramenta que me dá alguns atalhos e adianta alguns processos. Agora, aqui em Minas, eu não sei como é que é em São Paulo, aqui em Minas a gente fala picar o fumo, né? Se a gente quiser picar o fumo, né, falar assim, não, no sábado à noite ou no domingo à tarde eu dou um comandinho qualquer aqui, me entrega um sermãozinho, eu dou 2, 3 lidas nele e vou pregar. Se a pessoa quiser fazer isso, ela vai fazer, e aí é consciência dela para com Deus, e cabe a nós saber lidar, né? Então, em tudo na vida, a gente com o celular na mão, meu videogame está ali na sala, eu posso viver jogando videogame, eu posso viver com o celular na mão, eu posso jogar futebol todos os dias, mas então, com tudo na vida, se eu não tiver um jeito sábio, cristão, com discernimento para utilizar, eu vou mais me prejudicar do que obter bênção daquilo. Então, manter essa percepção e essa pegada em relação a ela também. Né? E tem uma coisa que a inteligência artificial não substitui. É quem sonda o coração do pregador e daquele que vai ouvir, né? Então... Isso aí é insubstituível e sempre será. Exato. O Senhor sabe qual é a nossa própria experiência com o texto, e eu, particularmente, não sei pregar algo que não tenha sido eu
a ter o coração tratado com aquilo em algum momento. Eu conheci colegas que são muito hábeis assim em falar assim, nossa, hoje eu quero pregar na minha igreja um sermão do Jonathan Edwards. E ele estudar aquele sermão do Jonathan Edwards e ser capaz de pregar aquele sermão, sabe? Ou não, pegar esse sermão do Spurgeon aqui sobre o assunto tal, que é maravilhoso, e eu vou pregá-lo. Eu particularmente nunca consegui, então sempre fui muito assim daquilo que é a minha experiência pessoal. Então eu cito os irmãos, eu falo, nossa, o Edwards tem esse sermão aqui, ele menciona isso, isso, tal, mas eu sou muito daquilo que é a minha própria experiência com Deus, que Deus está ministrando ao meu coração, e assim, o meu alinhamento na produção com a inteligência artificial, inclusive, é muito isso, porque às vezes ela vai me entregando algumas coisas que eu falo, não é isso que eu estou pensando, não é isso que eu estou sentindo, então troca esse argumento aqui, vai para esse lado. E aí vai chegando perto daquilo que, de fato, Deus tem falado comigo, para que eu compartilhe com o rebanho algo que tem feito sentido para mim, algo que eu tenho experimentado na minha relação com Deus, e isso é insubstituível, ela jamais vai conseguir. Exato. Compartilho com você, eu não consigo trazer um sermão de alguém e usar ele. Eu posso pegar aplicações que ele usou e trazer dentro do contexto daquilo que eu estou estudando, né? Até porque trazer um sermão de Jonathan Edwards, por mais impressionante e maravilhoso que sejam as pregações dele, ele pregou para um povo que não é o povo que está na minha frente, né? Então, eu prefiro trazer aplicações que ele teve ali que são interessantes, que podem ser úteis, mas não substituir o meu trabalho usando o trabalho que ele já fez, né? E a inteligência artificial eu entendo que será a mesma coisa. Agora, deixa eu perguntar, você visita as pessoas aí, você tem os seus atendimentos, aconselhamentos, você já utilizou, por exemplo, esses casos e jogou dentro da inteligência artificial de uma maneira que dela possa sair alguma aplicação e ilustração, um exemplo para pregação, sem que, lógico, isso soe uma exposição de uma pessoa na pregação, mas você já usou dessa tática? Tá. Não, porque, como eu disse, as aplicações, assim, normalmente sou eu mesmo que faço, né? Como eu acho muito abstrato, muito impessoal as aplicações que a inteligência artificial oferece, então normalmente sou eu. Aí eu faço o que eu sempre fiz mesmo, que é não mencionar nomes ou alterar levemente a história, sem que isso me leve a estar mentindo no público, né? Normalmente evito contar experiências que estejam ainda muito frescas na memória das pessoas, e até prefiro contar coisas que aconteceram em outras igrejas que eu já passei, para não ter nem o risco de ser algo presente aqui, né? Então, não, mas como você mencionou aconselhamento, visita e tal, às vezes eu utilizo muito para aqueles assuntos que são muito novos, muito assim, que de vez em quando acontece algum tipo de situação que eu nunca pastoreei, eu nunca aconselhei ninguém em relação àquilo, e que às vezes eu penso em um ou dois textos bíblicos assim que me ajudam, e aí eu vou lá e peço socorro, falo, me ajude, o caso é esse, me ajude com textos bíblicos que tragam situações análogas ou próximas a isso e tal. Então, assim, esse caminho contrário de pedir socorro em relação a textos bíblicos, né? Aquele trabalho da chave bíblica de novo, né? Eu costumo fazer, mas essa extração não, de trazer algo para dizer para ela reinterpretar, ressignificar para eu inserir, não, mas é mais por isso, porque eu não continuo utilizando para aplicação, porque eu não gosto dos resultados dela para aplicações.
Maravilha. E pensando na exegese aí, para enriquecer a exegese de um texto usando a inteligência artificial, há alguns anos você lia o texto em hebraico, em grego, você fazia a transliteração, olhava um léxico, ia buscar o- a conjugação do verbo, o seu significado, ou seja, tinha todo um trabalho grande ali, que quando entrou o Logos, isso facilitou muito, né? Porque o Logos, praticamente você passa o mouse em cima do Já texto lá, está feito. você tem todo o processo feito. Aí entra a inteligência artificial. Quando você chega lá e começa a fazer perguntas exegéticas para o chat GPT, por exemplo, ah, ele te dá os textos em hebraico, a conjugação e o significado. Esse resultado, ele é confiável? Você volta no Logos para comparar e saber se o que o chat GPT, a inteligência, está te dando é de fato aquilo que de fato é o resultado esperado? Tá? Eu volto de novo à ideia da contextualização e da calibração, né? Então, eu explico para ele qual é o meu método exegético, que é o histórico gramatical, Uhum, eu dou para ele os caminhos que eu quero que ele trilhe quando eu pedir uma análise sintática, uma análise semântica. uhum, Eu gosto muito de orientar a inteligência sobre as questões de utilização do termo em literaturas paralelas. Então, o grego. Tá, como que esse termo aqui no Novo Testamento, o sentido dele é esse, mas qual é? Esse termo é utilizado pelos filósofos gregos? Não, daí Sócrates escreveu sobre isso. Qual era a ideia desse termo aqui em Sócrates? E para uhum, ter essa análise também, né? Então, às vezes estão lá pregando o Antigo Testamento, aí citam uns reis estrangeiros lá. Então, eu gosto muito de falar assim: e aí, quem é esse rei? Eu tenho referências não bíblicas em relação a ele. Ele é uhum, conhecido pelo mesmo nome que é mencionado na Bíblia. Qual é a datação que os arqueólogos costumam dar para a existência desse rei? Ela bate com a datação que a Bíblia pretende que ele esteja inserido. Então, mais uma vez, eu vou fazendo muita pergunta para chegar lá. Aí, os dicionários, os léxicos, né, que a gente tem no Logos, aí depois eu sempre gosto de ir lá conferir uhum, para ver se me entregou algo consistente. Eu acho que, mais uma vez, o nível de entrega com todo esse diálogo do que eu quero, como eu quero e sim. tal, continua naquela faixa ali do 9 de 10. É raro Uhum, alguma coisa que eu olho que me ofereceu algo fora. Então, uhum, às vezes me oferece algo a mais que naquelas ferramentas que eu fui pesquisar eu não encontrei, e às vezes me oferece algo a menos. uhum, De aí eu vou na ferramenta e me dá uma outra contextualização do termo, de uma utilização cultural que tinha. Não, essa expressão aqui, ela era utilizada dentro de relações comerciais na língua grega. Então, quando o autor utilizou aqui, ele tinha em mente essa questão aqui, como que funcionava a compra e a venda. uhum, E às vezes o GPT não tinha me dado isso. Então, tem às vezes um pouquinho a mais para lá ou para cá, mas continuo achando aí que é 9 de 10 também o nível uhum. de confiabilidade. Até porque, como a gente não vai pregar a exegese, né, É. essa caminhada exegética ali no texto, ela é mais uma análise técnica, né? Então, a ferramenta sendo capaz de fazer essa análise de catalogar palavras, de Uhum, classificá-las, né, numa sintática e uhum, semântica ali, ela é um trabalho bem de lógica mesmo. uhum, E essas questões que ela agrega
de conexão com a cultura da época. Então, normalmente a gente acha muita coisa boa nos comentários, mas quando a gente pede e a inteligência artificial oferta algo nesse sentido, não tem sido nada muito discrepante, não. Uhum. Maravilha. Eu não sei se você já fez um teste, mas eu no Natal, eu peguei o livro do Tim Keller sobre aquele livro Natal Escondido. Uhum. E não tirei foto, não mandei nada pro chat GPT, mas eu perguntei para ele, falei assim, me dê citações do Tim Keller sobre o Natal e a referência. E o chat GPT foi lá, pegou as frases do Tim Keller e botou lá o livro e a página. Uhum. Eu fui conferir, porque eu falei assim, como eu tenho o livro, eu fui conferir a página. E de fato a citação estava lá. Você já chegou a fazer esse tipo de experiência ou não? Você cola, pega a página do livro, cola e pede para ele extrair do que você deu para ele? Já fiz essa experiência. Eu lembro que nas versões anteriores do chat GPT escorregava muito, Uhum. então às vezes mencionava algo da pessoa, mas era de outra fonte, fazia muita paráfrase, fazia muito isso aí às vezes eu falava que perguntava assim, qual é o pensamento do Cornelius Van Til sobre esse assunto aqui. Van Til pensava assim, 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 de acordo com a obra tal. Qual página da obra tal? Aí ela ia dizer, não, eu fiz uma paráfrase em relação ao que ele trata no capítulo tal da obra, não sei o que, não, eu quero Aí eu lembro que uma das coisas que eu fazia, eu falei, eu quero uma transcrição literal, ipsis literis, de algo que ele de fato disse ou escreveu. Aí ele me ofertava, me oferecia, sabe? Uhum. Mas nessas versões mais novas, do GPT-4 para cá, que depois veio o 4 ou agora está no 4 ou One, né? Já está no 4 ou One. Aí eu tenho sentido tá mais assertivo. Uhum. E eu já fiz isso algumas vezes mesmo. Uhum. Então, assim, porque tinha aquele período também que ela ainda não pesquisava na internet. Então, assim, ela só conseguia te dar as coisas que estavam em domínio público ou que, na base de conhecimento dela, ela conseguia acessar alguma resenha que o resenhista fez a citação, né? Então, ela não tinha acesso ao livro ou a uma palestra. Hoje, ela consegue mapear melhor a internet a ponto de conseguir citações diretas mesmo e com mais confiabilidade, né? Então, isso melhorou mesmo, e aí hoje isso que você fez, que eu também já fiz, é muito mais confiável mesmo. Eu sempre tomo esse cuidado, porque às vezes vai me dando informação e eu pergunto assim, tá bom, me dá a fonte, a página, eu vou lá e confiro, né? Isso, pelo menos, opa, tá aqui de fato, não é uma... Como ele... Não, e assim, até quando aconteceu uma vez de eu falar, eu não tenho esse livro em formato físico, eu tenho em formato digital na edição Kindle. Qual é a posição? Que o Kindle não tem página, né? O Kindle tem posição. Posição, número 11083. Aí lá, 11083 estava lá mesmo, já aconteceu. Legal. Aí você terminou o sermão tá pronto, tá lá bonitinho, tá prontinho para pregar. Aí você manda ele para revisar o sermão. Uhum. Que aspectos que você pede para ele analisar o seu sermão? E você já chegou a fazer alterações no final? A inteligência artificial vai lá, revisou o seu sermão e recomendou algumas alterações. Que aspectos que você procura para que ele possa revisar de acordo e com a maneira que você quer? Tá. Como eu disse, eu vou criando por partes, né? Então, terminei a introdução, aí eu vou e digo assim, essa é a versão definitiva da introdução do sermão, guarde essa informação. Aí depois eu vou para a exposição do texto, ali, aquela parte mais explicativa, vamos, 1 hora e meia, 2 horas ali, chegou onde eu quero,
guarde essa informação, essa é a explicação do texto. As aplicações eu vou fazendo por etapas. No final eu falo, junta tudo agora. E gere um arquivo docx para download. E aí ela já vai e gera. Aí eu vou para o arquivo Word, daí eu dou a minha leitura, ajusto uma coisa daqui, outra dali, aí eu vou para esse GPT que eu criei, que emula o meu jeito de escrever, né? E falo, aí eu peço para fazer uma revisão de coerência, coesão, peço para analisar solidez de argumentos, peço para analisar todas as referências bíblicas utilizadas, se elas são de fato, porque às vezes acontece, né? A gente ali escrevendo, eu boto a referência de João, mas era 1 João, então eu peço para revisar tudo, então eu peço para fazer uma varredura geral, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso, de pedir para fazer essa análise de coerência, coesão, qual é a mensagem final que é absorvida desse sermão, tal. Aí eu consigo, não, a inteligência que é especialista em análise de texto, em análise de linguagem, conseguiu compreender exatamente o cerne do que eu quero comunicar. Então, está num ponto excelente, né? Então, eu uso muito para isso, para essa revisão mesmo, porque tem muita coisa que a gente pode errar ali mesmo, concordância, a parte, né, sintática, semântica, e isso, se o conteúdo está coeso. Às vezes, a minha impressão é que os meus argumentos ficaram bons demais em um tópico, mas no outro eu acho que ficou meio raso, então eu vou pedindo para fazer essa análise bem minuciosa, para tentar deixar aqueles vídeos bem quadradinho mesmo, né? Legal, legal. Ô Maicon, a gente está falando aí de diversos benefícios que a inteligência artificial tem dado aí para a gente estudar a Bíblia, produzir sermão, produzir conteúdo, aula de escola bíblica, ou seja, para atender uma demanda aí que seja uma ferramenta a mais, não uma muleta. Exato. Mas a gente vai ter uma liderança que vai surgir aí no futuro. Eu diria que, eu não sei se já tem mais de 40, mas vai vir uma liderança aí com, daqui a pouco, daqui 10, 15 anos, tem uma outra liderança aí, turma de 20, daqui 10, 15 anos, podem ser pastores de igreja e tudo. E essa turma nova vai estar cada vez mais imersos nessa realidade que é a tecnologia, a inteligência artificial. De que forma que você vê, de forma você enxerga a inteligência artificial como uma ferramenta para contribuir na formação teológica de novos pastores e líderes? E pensando no nosso contexto, como é que ela também pode servir como uma ferramenta para discipulado e treinamento dessas pessoas? Muito bom. Boa pergunta. Eu tenho grande preocupação com a utilização não supervisionada na formação, né? Depois que você está formado, aí é você e Deus. Sim. Mas na formação, hoje já existem muitas ferramentas para identificar a utilização, né? O aluno entrega um trabalho, o professor tem ferramentas que ele passa e diz, isso aqui em 80%, 90% de chance de ter sido feito com inteligência artificial. Não, isso aqui não tem traços de inteligência artificial. Então, acho que na formação, ainda nós temos que prezar, e os nossos seminários da IPB têm prezado por isso, pelo labor, você precisa aprender o que você vai fazer. Então, você precisa ter o contato clássico com o conhecimento. Sim. E aí, eu acho que nós, enquanto instituições de ensino, né, eu participei, já fui membro de uma junta teológica regional, né, que supervisionava o seminário de Belo Horizonte, e era uma preocupação, ainda não era nem com inteligência artificial, mas dos plágios e tudo mais, né, que sempre nos preocupou muito. Então, assim, pessoas com
com más intenções, pessoas que querem fugir do labor sério. Sempre vão existir, né? Mas eu acho que nós, enquanto instituições, enquanto igreja, enquanto seminários, precisamos trabalhar para que elas sejam ferramentas bem utilizadas. Então, ter uma normatização daquilo que é aceitável utilizar como mas ainda estimular a turma ao labor, né? E isso vai se dar você continuando exigindo em vários momentos o bom papel e caneta do cara de frente com a prova impressa ali, que ele vai ter que, com a mente dele, expressar o que ele sabe, né? Então, ele pode usar para estudar, ele pode usar para ajudar a digitar os sermões, os trabalhos dele, ele pode usar como uma forma de colaborar nos resumos de um livro aqui, outro acolá, mas precisamos ter os meios de averiguar o conhecimento do aluno sem a utilização para que nós não tenhamos uma formação deficiente dessa nova liderança, né? Em relação a discipular novas pessoas, a ensiná-las, né? Eu creio que pode ser também uma boa maneira de nós fazermos isso através através não de entregando a gestão para a pessoa, mas de utilizar para criar materiais, né? Tem muita coisa boa que a gente pode criar através da inteligência artificial para esse processo de discipulado, inclusive, quem sabe, criar até um próprio chat personalizado para pessoas em discipulamento, para que essas pessoas ali tenham um bot bem delimitado e definido para lidar com essa particularidade de uma pessoa em discipulamento, né? Então, eu creio que nós ainda temos muito a aprender, muito a evoluir no nosso trato e absorção, né, da ferramenta, ainda que seja tudo muito novo, né, e a gente esteja sempre diante dessa questão da novidade. Algo, por exemplo, que não é uma inteligência artificial, né, é uma tecnologia, mas a gente vive aprendendo a utilizá-la. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um software, né, que ele é hospedado em um site chamado iCalvinos. E ele é feito para essa parte institucional, reunião de presbitério, reunião de sínodo, reunião do Supremo Concílio. E a gente está todo o tempo diante de algumas coisas quando a gente está fazendo lá desse aprendizado. Então, nos ajuda muito, nos auxilia muito, mas, às vezes, ou outra, a gente vai fazer alguma coisa dentro da ferramenta e fala, nós não sabemos como é que vai ser isso aqui, qual que vai ser a aplicabilidade e tal, porque ainda não tem uma normatização 100%. Né? Então, acho que até mesmo a inteligência artificial é nós conseguirmos normatizar como ela vai ser utilizada, mas é uma ferramenta abençoadora para a vida da igreja. Eu creio que quando o Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, ele não está falando só de questões sobrenaturais, né, metafísicas. Eu acho que é toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que pode ocupar o nosso pensamento, vem das mãos de Deus, vem para nos abençoar mesmo. Maravilha. E olhando para tudo isso, no nosso contexto agora, para pastores que estão em exercício, que tem que lidar com essas transformações, ou seja, vê uma novidade aí, tem que sair correndo e aprendendo, saber como é que funciona, e a gente sabe que tem muitos que não é só não são só contra a utilização, mas alguns têm dificuldade ou limitação com o aprendizado de novas tecnologias. Como é que você enxerga que hoje no ministério, pastores de forma geral devem se preparar para lidar com a expansão
da tecnologia no ambiente ministerial? Eu acho que mesmo se você optar por não utilizá-la, você estará exposto a ela. Você faz uma afirmação no púlpito, o adolescente da igreja vai lá e diz assim: ChatGPT, o meu pastor acabou de dizer isso aqui, o meu pastor está certo? E a ideia, então, está ali. Você queira ou não, né? Tem um autor contemporâneo da área da política e sociedade que ele fala, né? A realidade não se importa com seus sentimentos. Né? Então, não adianta falar, eu não gosto, eu não me importo, eu não estou nem aí. A realidade não se importa com seus sentimentos. As pessoas vão utilizar a nosso favor e contra nós, então é melhor que nós conheçamos, né? Nós não podemos. Muitos entenderam que o fato de não sermos desse mundo significa alienação total dele, né? E, na verdade, não é isso. É experimentar as coisas, retendo aquilo que é bom, aquilo que é proveitoso, e usufruindo das dádivas que Deus tem colocado para nós. Eu creio que essa é uma delas, desde que façamos com discernimento. Então, para aqueles que rejeitam a utilização, ou por algum tipo de preconceito, né? Tem aqueles que, de fato, não são hábeis mesmo, e esses é compreensível que assim serão, mas aqueles que rejeitam totalmente, eles vão ter grandes dificuldades, porque nós vamos estar diante de uma igreja utilizando uma sociedade utilizando no mercado de trabalho, utilizando na educação, utilizando nas tarefas diárias, porque cada vez mais é isso, né? Você tem um aspirador de pó robô na sua casa que ele trabalha com um nível de inteligência mais limitado, mas ele mapeia a sua casa inteira e ele não sai batendo pelos lados porque ele fez um reconhecimento da casa toda. Então, há um nível ainda que limitado de inteligência. Então, você está o dia inteiro lidando com isso. E a igreja, ela pode adotar essa postura belicista, revanchista, de vanguarda, ou ela pode dizer, não, há coisas aqui, há elementos aqui que podem ser úteis, né? Podem ser de grande contribuição. Aqui em casa, para minha filha, por exemplo, minha filha, ela está numa fase que é só Sansão. Então, assim, pai, vamos dormir. Que história que a gente vai ler hoje? Sansão. Vamos comprar uma Bíblia nova. Essa Bíblia tem figura de Sansão? Tem figura de Sansão. Né? Então, aí tem vezes que a gente está aqui, vou no computador, peço para gerar uma figura de Sansão para colorir. Aí ela gasta um bom tempo ali. Então, olha que coisa boa. O nosso departamento infantil tem desfrutado muito disso, né? De criar imagens, de criar coisas lúdicas ali para utilização no ensino da criançada. Então, tem tanta coisa boa, né, acontecendo. A gente está agora acabando de escrever um material de escola dominical aqui. Nós vamos passar ele por uma revisão dentro da inteligência artificial depois que a gente terminar. Hoje, essa última atualização do ChatGPT, por exemplo, ela tem um negócio chamado projetos, né, que são pastas das quais você fala assim, não, essa pasta vai ser só esse contexto, eu vou colocar aqui dentro alguns materiais que eu quero, como eu quero que ela se expresse. Então, a gente vai submeter tudo isso dentro de um desses projetos para fazer essa análise ali dentro, se está coerente com aquela literatura que a gente indicou. Então, olha quanta facilidade, né? Hoje eu atuo, né, em secretarias, em conselhos superiores, presbitério, sínodo, era também secretário de um conselho administrativo do Colégio Presbiteriano aqui da cidade, e as minhas, como você mesmo acabou de mencionar, as minhas atas
estavam todas lá. Ata que normalmente era aquele negócio. E aí, para ata de igreja, eu já abasteci a a inteligência artificial com a Constituição da Igreja, com o Estatuto da Igreja. Então, assim, quando tiver a decisão, ela já me fala, de acordo com o artigo tal da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, de acordo com o artigo tal do Estatuto da Igreja. Olha o quanto isso facilitou a minha vida em diversas coisas. Então, eu posso, nada impede de dizer, não, eu vou nadar contra essa onda aí, não importa o tamanho dela, ou eu vou olhar para ela com o mesmo critério, sabedoria, discernimento que eu olho para tudo e falar, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui é útil, isso aqui não é. Até aqui eu vou, daqui para lá não dá para passar. Então, eu creio que com ética, com discernimento, dá para utilizar, e essas pessoas são convidadas a fazer isso, como fizemos com todas as tecnologias do passado, né? É isso aí. Pensa um seguinte, o pastor e o pregador de todo domingo. Alguns meses, anos atrás, você pregava e o membro da sua igreja ia aí na internet para conferir a sua pregação e voltava assim, não, mas fulano falou ao contrário do que você falou. Agora ele está indo imediatamente. Né? Ele abre a inteligência artificial lá e começa a fazer perguntas. Mas a inteligência artificial está aí para facilitar a vida. Você quer usar ela para o seu benefício ou não. Mas dentro dos limites éticos, você falou de limites. Qual é o seu limite ético no uso da inteligência artificial e os riscos espirituais que você considera sempre que está utilizando ela? E como é que a gente blinda essa questão de maneira que a gente não atrapalhe as nossas práticas essenciais, como a oração e a busca pela direção do Espírito Santo? Os riscos, né, espirituais, ministeriais, eles estão intimamente ligados entre si. Eu acho que, em primeiro lugar, é a ausência de um relacionamento pessoal com Deus. Então, eu, ao invés de me relacionar com Deus, de meditar na palavra de Deus, de me deliciar com a palavra de Deus, e a partir dessa minha experiência, ofertar ao povo de Deus essas coisas, eu vá substituir isso por uma ferramenta tecnológica que, vai lá, me dá um texto para pregar aí hoje. Faz isso, né? É um risco que sempre houve, né? Eu não sei como foi na época, mas imagine quando foi lançado aquele livro do Spurgeon lá, O Tesouro de Davi, com os sermões dele nos Salmos, né? Quantas pessoas devem ter falado, aí agora a pastorada vai começar a pregar os sermões do Spurgeon. Ele publicou os sermões do cara inteiro, né? Ou quantos pastores aí, Hernandes Dias Lopes, o pastor Augustos e tantos outros passaram a publicar seus sermões em vídeo, em texto, né? Eu conheci caso de um pastor que foi, assim, foi exortado pelo conselho da igreja dele, isso há décadas atrás, 15, 20 anos atrás, porque ele entrava no site do reverendo Hernandes e pegava os sermões publicados lá, que o Hernandes publicava, eu não sei se ainda publica, mas tinha o áudio do sermão e a transcrição inteira, né? E ele estava pregando esses sermões na igreja dele como se fossem deles. Ou alguns que sabiam inglês, né, iam e faziam mesmo em sites de grandes pregadores americanos. Nada substitui a nossa relação com Deus, nada substitui o nosso labor diante do Senhor em oração, em dependência do Espírito Santo, para que nós, como fruto do trabalho que o Senhor tem confiado a nós, ofertarmos à Igreja de Deus. Então, o maior risco é o risco da preguiça, é o risco da negligência, o risco da displicência, ele está aí. Como a gente se blinda disso? Buscando
uma vida devocional pujante, robusta, todo dia, para que nós não precisemos recorrer à ferramenta como algo a mais que uma ferramenta, né? Então, a ferramenta não deve ser um substituto para mim, não é um substituto para o Espírito Santo, não é um substituto para o trabalho, para o estudo. Aí que está o grande risco. Agora, se eu uso como ferramenta, assim como eu uso os meus livros, assim como eu uso os meus comentários, uso o Logos, né? E os óculos não substituem os meus olhos. Eles me ajudam a enxergar melhor, mas ele não substitui. Se eu arrancar meus olhos e tiver com óculos na cara, de nada adianta, né? Então, é ferramenta, é algo para me auxiliar, mas jamais vai me substituir. Aquele texto que diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, você põe seu celular em modo avião, desliga o computador, pega só a Bíblia e você... Eu diria, às vezes eu falo assim para algumas pessoas, não leva nem comentário bíblico, só você e o texto ali na frente, e no máximo uma caneta e um papel para você anotar. Né? Comentário eu gosto para preparar, né? Agora, quando eu vou ler, é a minha própria leitura Exato. E às vezes a gente mergulha, né? Graças a Deus, os nossos tradutores e editores colocaram as notinhas de rodapé lá, uma letrinha que diz, ó, isso aqui está mencionado em outra parte, você está lendo o Novo Testamento, aí está lá, não, isso aqui é uma citação de Isaías, eu vou lá para Isaías e você vai mergulhando sem nenhuma ferramenta adicional, né? E geralmente, quando eu gasto meu tempo nisso, eu não uso nem Bíblia de estudo, viu? Então, assim, é Bíblia sem anotação nenhuma. É só o texto lá na minha frente mesmo. Depois eu vou buscar as Bíblias de estudo. Isso aí. Melhor experiência que a gente pode ter. Que aí, como eu disse, quando você chega para utilizar a ferramenta, você já chega com muita coisa, ou com praticamente tudo que você já quer comunicar, porque o Espírito Santo já comunicou a você. Então, algo que eu acho interessante é que quando eu parto para essa utilização da ferramenta, eu sou o guia dela, não é ela que é o meu guia. Eu digo para onde ela deve ir, não é ela que me diz, olha, Michael, hoje você vai pregar assim. Não, eu quero pregar de um jeito e eu te dou a direção por onde você vai me ajudar a construir bons argumentos e com boas citações, com o português correto, com a boa análise da língua original, para eu comunicar isso aqui. Você é guiada por mim. Exato. Bom, a inteligência artificial está aí, assunto recente ou não, mas está aí, vai ser cada vez mais integrado, está no meio da sociedade, da cultura, do mercado de trabalho, da fé, está gerando transformações aceleradíssimas, principalmente aquelas que vão impactar o nosso futuro e como nós viveremos o amanhã. Agora, pensando como pastor responsável por guiar pessoas na palavra e apontá-las para Jesus. Que conselho final você daria para cristãos que desejam explorar a inteligência artificial de forma responsável e edificante? O maior conselho que eu posso dar é aquele que toda criança que foi criada numa igreja nos últimos 100 anos, acho, pelo menos no Brasil, devem ter aprendido. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não utilize a ferramenta como substituto para você. Não utilize ferramenta como substituto para o Espírito Santo. É aquilo que a gente vem martelando nos últimos minutos aqui. Para que você seja edificado, você deve entender que ferramenta é ferramenta e nada mais que isso, porque senão você vai, de fato, passar a ter uma relação mecânica com tudo, né? Só uma utilização de mais uma tecnologia que não te edifica, né? Há pouco tempo eu conversava com um rapaz que ele me falava isso, ele sempre mandava, até hoje manda, né? Mas aí
depois dessa conversa, muita coisa mudou. Ele sempre mandava as devocionais para uma lista de transmissão de amigos no WhatsApp todo dia. E aí ele falou, pastor, às vezes estava chegando um dia que eu estava, assim, muito cansado, corrido, e eu só lançava o texto lá, escrevia uma devocional sobre esse texto, eu estava mandando para a turma. E esse negócio começou a me incomodar, porque eu não estava mais parando para eu ler aquele texto e escrever ali 2 parágrafos que Deus tinha falado comigo e mandar para os meus amigos. Eu estava fazendo algo que, né, e ele não é um pastor, ele não é nem um oficial de igreja, é um crente comum que queria abençoar pessoas. E ele sempre fez isso ali, como fruto do que Deus, o Espírito Santo, estava falando com ele. Nesse momento, ele descobriu a ferramenta e estava deixando ela ser uma espécie de substituta para ele. E ele falou, não é por aqui, eu preciso ter a minha experiência com Deus para eu compartilhar aquilo que Deus está falando comigo. E aí ele reviu e retomou a fazer como ele fazia antes. Aí ele falou, hoje eu utilizo, às vezes, porque eu leio o texto e tem algumas coisas que eu não entendo, algumas compreensões que eu não tenho, eu peço e ela me ajuda e eu vou lá e agrego, mas sou eu que estou escrevendo as devocionais agora. É isso aí, é ferramenta. Maravilha. Você sabe que muitas vezes quando eu peço algum auxílio, algumas coisas que para mim se tornam de difícil compreensão, eu vou lá, posso pedir ajuda da inteligência artificial, mas eu sempre mando, às vezes, para uma pessoa. O que você entende disso? Isso aqui é de fato a interpretação correta? E essa pessoa às vezes me ajuda. Não, concordo, não concordo, acho isso, aquilo. Não, é outra coisa. Então isso também ajuda a compreender se aquilo que eu estou extraindo da inteligência artificial de fato é uma interpretação correta de um texto, né? Submeter aos pares sempre foi um negócio que funcionou muito bem na história, né? Na multidão dos conselhos vem uma sabedoria preciosa, segundo a palavra de Deus. Exatamente. Agora, uma última pergunta. Qual o seu maior desafio como pastor em um mundo que está sendo transformado pela inteligência artificial e a automatização das coisas? O maior desafio é continuar investindo em relação com Deus e relações humanas, né? Num cenário onde tudo está ficando muito automatizado, onde tudo está se tornando digital, abraços ainda são analógicos, sentar para tomar um cafezinho, falar, ser ouvido, ouvir, isso ainda é insubstituível. Lidar e abençoar uma família que está enlutada, uma família enferma, são coisas que só o Senhor mesmo, utilizando vida da gente mesmo, né? Do nosso interior que fluiriam rios de água viva, diz o Senhor Jesus. Então, o desafio é dizer para esse povo que, mesmo com todas essas ferramentas, nada substitui o Senhor e nada substitui a comunhão, as relações humanas, né? Deus nos fez como seres sociais, relacionais. Igreja é necessária, né? Foi o grande debate da pandemia, né? A igreja é essencial, né? A ponto de não fechar na pandemia, é essencial a ponto de, sem ela, sem a presença física de pessoas, a sua espiritualidade continuaria saudável, firme, robusta. Então, acho que continua sendo o de dizer para as pessoas que tem coisas que são insubstituíveis. Essas novas tecnologias podem nos ajudar em muita coisa, podem aprimorar muito do que a gente faz, mas Deus e o povo que Deus criou são insubstituíveis. Maravilha. Para a gente encerrar, vamos fazer um bate-pronto aqui. Pergunta rápida e resposta rápida. Livro da Bíblia que você mais gosta? Evangelho de João. Evangelho de João. 3 pregadores que gosta de ouvir. Tim Keller, o Emílio Garófalo e o reverendo Heber Júnior. Emílio Garófalo. E o Heber Júnior.
fugir do normal, que todo mundo gosta muito do Hernandes, gosta muito do Augustus, apesar de eu gostar muito deles, esses dois, né? Eu citei primeiro o Keller, mas esses dois brasileiros aí, o professor Emílio e o professor Heber Júnior, me edificam muito. Gosto muito de como eles transmitem a mensagem do Evangelho. Maravilha. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã. Olha, eu creio que, para listar um só, eu creio que é o Discipulado do Bonhoeffer. Quem é a sua referência pastoral? Minha referência é um pastor que eu trabalhei como auxiliar dele por 3 anos. É o meu grande mentor, meu grande conselheiro, uma figura, digamos, paterna no Ministério Pastoral, que é o reverendo Hérbio Marcos Rodrigues. Ele é o decano do nosso presbitério aqui, já está 40 anos de ministério, e muito do que eu sou, muito que eu aprendi foi andando perto dele e aprendendo com ele. Maravilha. O que você diria para alguém que deseja ser pastor neste mundo conectado e integrado? Não subestime a relação com Deus e com a Igreja de Deus. A gente consegue pastorear pelo YouTube, pelo WhatsApp, mas nunca vai substituir pastorear gente encostando em gente, tendo cheiro de gente, e andar ao lado do povo que Deus confiou para a gente cuidar. Qual a sua maior motivação no ministério? Ajudar pessoas a crescer. O pastor, ele está numa figura em que ele precisa ser um treinador, digamos assim, né? E ajudar pessoas que creram a se tornar discípulos de Jesus de fato e ajudá-las a fazer novos discípulos. Então, eu creio que é ser essa figura que está formando gente para a glória de Deus, e nada é mais honroso e mais motivador, né? Você usou essa palavra motivação no ministério, do que ver que alguém que você gerou, usando os termos do apóstolo Paulo, né? Que ele trabalhou, discipulou, evangelizou, esse alguém já está evangelizando mais gente para frente, já está discipulando gente, já está servindo, já está trabalhando. Acho que a maior motivação é ver gente sendo transformada e andando para frente, enquanto é instrumento de Deus para transformar outras pessoas também. Maravilha. Uma última pergunta. O que é Cristo para você? Cristo é clichê, mas ele é tudo, né? Ele é a base da existência da gente, ele é o motivo do ministério, ele é o motivo da vida, ele é a razão do nosso passado, do nosso presente, ele é a esperança do nosso futuro. Os termos bíblicos, né, que são usados para ele, né, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, aquele sobre quem está todo o domínio, aquele diante de quem todo o joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Acho que não há palavras para descrever quem ele é, mas acima de tudo ele é o meu salvador pessoal, me livrou de toda a minha miséria, de todos os meus pecados, e tem trabalhado em mim, me aperfeiçoado todos os dias, para que me ajude a ser um pouco mais parecido com ele. Maravilha. Pastor Maicon, muito obrigado pelo privilégio de conversar com você, de poder te conhecer melhor também, um pouquinho do seu ministério, daquilo que você tem feito. A intenção aqui é sempre trazer alguém que tem feito coisas relevantes a serviço do reino e do ministério. E quando a gente ouve
pessoas que indicam, falam assim, olha, essa pessoa está fazendo um trabalho muito legal nessa área, é sempre um privilégio poder trazer, conversar e aprender. Quero te agradecer muito e dizer que foi uma honra. A honra é minha, o privilégio é meu, e estamos aí para servir sempre que precisar. Já tem meu contato, né? Estamos aí para caminhar junto. A conversa foi muito agradável e espero que tenha sido proveitosa e instrutiva aí para quem vai nos assistir e nos ouvir também. Deus abençoe a cada um. Amém, amém. Bom, se você ficou até aqui, até o final dessa conversa, compartilhe esse conteúdo aí com os seus pastores, com os membros da sua igreja. Prepare-se para essa realidade que está chegando, ou melhor, que já chegou até nós, que é o uso da inteligência artificial e que está transformando toda a sociedade, porque não tem sido uma ferramenta importantíssima também para o estudo da palavra. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar a sua vida, mas também vai trazer alguns alertas para que você faça o uso dessa ferramenta de forma responsável. Não deixe, claro, de deixar o seu like, se inscrever no canal, pois isso ajuda também a impulsionar esse conteúdo, fazer com que o material que nós conversamos aqui alcance muito mais pessoas. E se você quiser, claro, adquirir o conteúdo do Pastor Michael, vou deixar o link aqui do contato na descrição para que você possa adquirir. Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. Até mais.